Fala galera, hoje é dia de quase finalizar Sandman da Netflix. Hoje é dia de falar do último episódio principal da série, sem contar o episódio bônus ainda. Hoje é dia de falar do episódio 10, Corações Perdidos. Lembrando que eu já dei a minha opinião sobre a série e já analisei os outros 9 episódios por completo. E por mais que esse seja o último, entre aspas, o episódio bônus vai ser analisado também. A ideia hoje então é trazer um pouco da comparação com o quadrinho, abordando referências e curiosidades, mas lembrando que vai ter spoilers do episódio e da HQ. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a análise, senta aí. O título do episódio 10 da série é Corações Perdidos. E esse título é a referência equivalente à edição 16 da HQ, que encerra o arco Casa de Bonecas. Mas a série ainda adapta um pedaço da edição 14, Colecionadores, e um pedaço da edição 15, Noite Adentro. Na série, o Coríntio e Rose conversam sobre Morpheus e como ele pretende matá-la por seu vórtice. Na HQ, esse encontro nunca aconteceu. É o próprio Sandman quem fala isso pra Rose, um pouco mais pra frente. Nesse momento, acontece a apresentação e a palestra do Coríntio na Convenção dos Cereais. E esse momento é bastante parecido com a HQ. Ele diz como todos ali são muito especiais e dividem a mesma paixão, o mesmo sonho. Eles são os sonhadores americanos. Inclusive, essa é uma referência ao que o Coríntio representa. No meio do público, ele vê Morpheus, que o confronta. E a resposta dele ao discurso do Coríntio também é bem parecida com a HQ. Ele diz como o criou para ser a sua obra-prima, o pesadelo criado para ser as trevas e o medo, um espelho feito para refletir tudo aquilo que a humanidade não quer confrontar. Mas ele se tornou só mais uma coisa para as pessoas terem medo. O interessante nesse discurso é ver como o Coríntio se achava alguém muito importante e grandioso, e na verdade ele é só uma criação mal feita. Na série, o Coríntio ataca Morpheus com uma faca, igual na HQ. A diferença é que na série o sonho é afetado pela proximidade do vórtice, enquanto na HQ isso não acontece. Na série, isso leva os dois ao encontro com Rose Walker no seu sonho, e é ali que Morpheus dá mais detalhes de por que precisa matá-la, porque senão, só dela existir, isso iria quebrar a barreira entre sonhos e realidade. Isso acontece na HQ um pouquinho mais pra frente, depois do fim do Coríntio. E é aqui, inclusive, que Morpheus comenta que já cometeu o erro de não destruir um vórtice eras atrás, e o mundo foi perdido. Como eu já falei em outros episódios, esse evento é visto na HQ Sandman Prelúdio. Na série, eles voltam ao conflito final entre Sonho e Coríntio, e o pesadelo tira os seus óculos. Na HQ, essas bocas que ele tem nos olhos, inclusive, falam também. E falam o mesmo que ele diz na série, que ele não quer voltar para o sonhar. E Morpheus responde que ele não vai, porque Morpheus simplesmente o desfaz, absorvendo o que ele é, uma parte do sonhar, deixando ali só o seu molde, uma pequena caveira com dentes nos olhos, mostrando como ele realmente era pequeno. E Morpheus guarda esse molde, que vai ser útil no futuro. Então, para finalizar essa parte, ele faz com que todos os colecionadores que estão ali despertem, mas sem o seu sonho, sem a sua paixão por matar. E isso faz com que eles percebam o que eles realmente faziam. E as consequências disso na série são mais fortes e explícitas, e na minha opinião, melhores até que na HQ. Na série, Rose sai dali com Jed. Na HQ, Gilbert a encontra nesse momento e traz Jed inconsciente depois de tê-lo encontrado no porta-malas do carro do Coríntio. Nesse momento termina a adaptação da edição 14 e começa uma adaptação do que sobrou da edição 15. Rose volta com Jed de carro, conta sobre a morte da sua mãe, conta sobre Unity Kincaid e Lita entra em trabalho de parto. Nada disso acontece na HQ.
No quadrinho, Rose deixa Jed no hospital para se recuperar e ela volta para a pensão para descansar um pouco. Na série, todos da pensão estão no hospital. Na HQ, Rose os encontra na pensão mesmo. E mais tarde, nas duas mídias, todos dormem. É nesse momento que na série começa a acontecer a mescla dos sonhos de todos ali, enquanto Rose vai observando todos juntos. Aqui Rose vê os mesmos sonhos que ela viu no episódio 7, mas esses sonhos começam a ir para outro nível. E a barreira entre os sonhos de todos se quebra e eles começam a se mesclar, onde todos observam sonhos de todos. O redemoinho na série é a representação do vórtice quebrando as barreiras. É nesse momento na HQ que Morpheus e Rose conversam pela primeira vez, onde ele conta que ela é um vórtice e que ela precisa morrer para que o universo continue vivo. Inclusive, uma das regras dos perpétuos é que eles não podem matar um parente, nem um humano. A única exceção para Morpheus é quando esse humano é um vórtice. Nesse ponto termina a edição 15 e começa a adaptação da edição 16 do quadrinho. Mas Unity Kincaid chegando no sonhar e conversando com Lucian não acontece na HQ. Na série, Morpheus, um pouco antes de destruir o vórtice, fala com Rose. Mas na HQ esse momento parece mais dramático. E eu acredito que isso acontece muito por essa diluição sobre Rose saber que é o vórtice desde o começo. O episódio 7 no caso. O verde do violinista aparece tentando salvar Rose, dando a sua vida pela dela. E Rose descobre nesse momento que Gilbert era um sonho. Então ele revela que não é um simples sonho, ele não é alguém, ele é um lugar, o verde do sonhar. O verde do violinista, ou Fiddler's Green no original, vem do folclore marítimo inglês do século XIX. Era uma espécie de vida após a morte para marinheiros que tinham servido pelo menos 50 anos no mar. Um tipo de pós-vida, onde existe alegria perpétua, um violino que nunca para de tocar e dançarinos que nunca se cansam de dançar. Por isso ele tem esse nome, Verde do Violinista. E isso mostra como o sonho coletivo pode criar até um lugar nos sonhos. Sem opção, Rose está pronta para se entregar para Morpheus, e nesse momento Unity Kincaid aparece. Na série e na HQ o que acontece agora é igual. A única diferença é que na série Lucian tá junto, e foi quem levou Unity até ali. E na HQ, Unity chegou sozinha, inclusive na sua aparência mais jovem. Ela conta que se não tivesse ficado presa no sonhar, ela teria sido o vórtice. Inclusive, essa pode ser uma resposta de por que Unity não aparenta de fato a idade que tem na série. Morpheus diz que não entende, e ela responde que, é claro, ele não é muito esperto. Esse diálogo é igual nas duas mídias. Então Rose busca dentro dela o que a torna o vórtice e tira um coração de cristal vermelho, que é muito parecido com o símbolo da galeria para chamar desejo. Entregando aquilo para Unity, quando ela quebra isso, Unity morre dormindo e o vórtice é destruído, enquanto ela fica ali e agora é parte do sonhar. Na HQ, tudo termina, então Rose acorda e fica tudo bem. Na série, antes disso acontecer, Unity diz que ela tá feliz por ter pelo menos conhecido seu homem de olhos dourados. E isso remete ao desejo. Na série, Rose desperta e vai visitar Lita e o seu filho, que eu já comentei aqui que vai ter muita importância no futuro, né? E o nome dele vai ser Daniel. Tudo que acontece agora na série acontece no mesmo hospital, enquanto na HQ, Rose comenta sobre tudo isso 6 meses depois, e não é de fato visto. Rose encontra Barbie e Ken, e eles estão brigados por causa dos sonhos compartilhados. Na HQ, em 6 meses, é dito que eles se separam, e Barbie é uma personagem bastante importante também para o futuro da série. Hal vende a casa para Zelda e Chantal, enquanto Rose começa a escrever um livro sobre os seus sonhos estranhos.
Com o fim disso tudo, no sonhar, Morpheus vai até a sua galeria e chama pela sua irmã, Desejo. E quando o sonho chega, Desejo está deitado com uma roupa de gato, até mesmo com orelhas, numa caracterização extremamente fiel na série. Ali, Morpheus diz que Unity deveria ter sido o Vórtice, mas isso foi transmitido pela sua linhagem chegando até Rose. E isso só aconteceu porque Unity engravidou, ou seja, alguém interferiu. Então aqui na série fica uma coisa mais explícita do que é na HQ. A pessoa que engravidou Unity na série foi o Desejo. Esse personagem mesmo, entrando e interferindo no reino do sonhar. Enquanto na HQ fica só subentendido que o homem que engravidou Unity a molestou. E ele fez isso na vida real enquanto ela ainda dormia. E esse homem foi motivado ou movido pelo desejo. Só que na série isso parece ser mais suavizado. E é essa a interpretação que eu tenho dos quadrinhos, que é por essa motivação que o bebê seria fruto do desejo. Assim como Morpheus diz que o filho de Lyta Hall é dele, por ter sido fruto do sonhar, por mais que biologicamente Morpheus não seja o pai. A ideia de Desejo em fazer isso é que, se Morpheus matasse Rose, ele estaria matando alguém com o sangue dos perpétuos. Ou seja, estaria quebrando uma regra, matando alguém da família, descendente direta do Desejo. E Morpheus seria destruído por isso. Então Morpheus diz algo que aprendeu com todos esses acontecimentos. Que não são os seres vivos que servem a eles. Eles só existem para servir aos seres vivos. Se as criaturas vivas não existissem, os perpétuos não seriam necessários. São os seres vivos que têm os perpétuos como brinquedos ou como bonecas, numa casa de bonecas. Da mesma forma, nas duas mídias, esse encontro termina com Morpheus pegando o Desejo pelo cabelo e dizendo que, se voltar a interferir no seu reino, ele vai esquecer que são parentes. E o Desejo não é páreo para sonho, morte e destino juntos. Então Desejo fica irritado, mas logo esquece, porque Desejo é uma criatura do momento. Mas claro que vai voltar a perturbar o sonho no futuro. O arco dos quadrinhos termina aqui, mas a série ainda tem um encerramento. Lucian encontra Morpheus nas praias do sonhar, onde ele faz as suas criações, e ela conta que Rose escreveu seu livro. Morpheus conta que não vai recriar um novo Coríntio por enquanto, e entrega o molde para Lucian. E é por enquanto mesmo, porque o Coríntio volta nos quadrinhos em arcos futuros. E aqui, na série, Morpheus traz Gaut de volta, que antes era um pesadelo, agora como um sonho. Dizendo que pesadelos e sonhos podem se transformar. E de novo, esse é um vislumbre do que a série nos quadrinhos se trata na sua essência, sobre transformações de sonhos. E para encerrar a temporada, um epílogo no inferno. O demônio Azazel aparece para falar com Lúcifer. Nos quadrinhos, Azazel é um dos demônios que comanda o inferno ao lado de Beelzebub e de Lúcifer. Lúcifer fala que vai fazer algo contra Morpheus. E isso vem no quarto arco de Sandman, chamado Estação das Brumas. A primeira temporada de Sandman adaptou 2 arcos, Prelúdios e Noturnos e A Casa de Bonecas. O terceiro arco é Terra dos Sonhos, que na verdade são histórias independentes. Inclusive o episódio bônus, o episódio 11, já adapta praticamente metade do terceiro arco. Então, se houver de fato uma segunda temporada de Sandman, ela deve começar com o quarto arco dos quadrinhos, que é Estação das Brumas. E a vingança de Lúcifer é realmente criativa, sem combate ou algo do tipo. Sem muito spoiler, na HQ, Lúcifer entrega uma, entre aspas, responsabilidade para Morpheus. E isso é um castigo pior que qualquer batalha. E é assim que termina a maravilhosa temporada de Sandman.
Mas enquanto os 10 episódios são a história principal, a Netflix lançou um episódio bônus que traz a adaptação de 2 outras edições. Mas para falar do episódio extra, o episódio 11 de Sandman, isso é história para outro vídeo. Então é isso, deixa seu comentário aqui falando o que você achou desse último episódio. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.